A área total de um cubo cuja diagonal mede 5 raiz de 3 centímetros é... Bom, nosso problema então é a área total, né? Vamos lá. A área total de um cubo é 6 vezes a área de um quadrado, beleza? Bom, a área do quadrado, considerando que nós temos um cubo de aresta A, a área do quadrado então é A vezes A. Por exemplo, a área da base aqui, ó, né? A área de um dos quadrados que compõe o cubo aí. Então, nós temos A vezes A. Então, vamos colocar isso daqui para a gente ver que o problema de fato é determinar a aresta, né? 6 vezes A ao quadrado, que é a área de um dos quadrados. Tá? Então, nosso grande problema é determinar a aresta. E nesse caso foi fornecida a diagonal. Então, isso daqui não vai mudar para calcular a área total, tá? Mas a partir de agora eu vou mostrar dois modos para a gente fazer isso daí, né? A partir da diagonal. Primeiro modo, o modo mais simples e imediato de todos, mas que cabe a você a memorização de uma fórmula. A diagonal de um cubo é a aresta vezes a raiz de 3, tá? Então, peraí, foi fornecida a aresta, perdão, desculpa, foi fornecida a diagonal. 5 raiz de 3 é a diagonal, então estou substituindo aqui, ó. Isso daí é igual a aresta vezes raiz de 3. Ora, então se você dividir por raiz de 3 dos dois lados, você determina com a fórmula que a aresta mede 5 centímetros. E se era esse o problema, a gente não tem mais esse problema. Então, portanto, né, você tem que a área total é igual 6 vezes a aresta ao quadrado. Se a aresta é 5, 6 vezes 5 ao quadrado. Portanto, aqui a área total é 6 vezes 25, né? 6 vezes 25, 150 centímetros quadrados. Beleza. Foi o primeiro modo. Agora, no que consiste o segundo modo aqui que eu vou ilustrar? Se eu esqueci a fórmula. Então, essa ideia de 6 vezes a ao quadrado a gente mantém. Na verdade, o nosso problema é desmontar aqui a diagonal para, a partir da diagonal, chegar na aresta. Então, vamos olhar para esse desenho aqui, ó. Vou deixar aqui um segundo modo, né? E vamos tentar ilustrar mais ou menos aqui. A gente já fez essa questão, é, questões semelhantes a essa. Nós temos aqui que essa diagonal que foi fornecida é isso aqui dentro do cubo, né? Isso aí mede 5 raiz de 3, tá? Bom, nós queremos determinar essa aresta aqui, ó. Se eu determinar ela, todas têm a mesma medida, então eu não teria mais problema. Junto com isso, a gente tem a diagonal da base. Lembrando que é um cubo, então tudo aqui mede A, né? Nós não sabemos esse A. Disso, então, nós conseguimos destacar um triângulo retângulo, ó, de modo que aqui é a sua hipotenusa, medindo 5 raiz de 3. Geralmente as questões pedem para a gente chegar na diagonal, né? Essa pediu para a gente sair dela para voltar para a aresta. E aqui então nós temos a aresta A e aqui nós temos a diagonal da base, ó. Então, como eu disse, nós já fizemos questões assim, né? Você pode montar aqui um teorema de Pitágoras. Pegar aqui, ó, 5 raiz de 3 ao quadrado. Entre parênteses é importante, porque senão só a raiz estaria ao quadrado. Igual a ao quadrado mais d ao quadrado. E aí o nosso problema é o d, né? De novo, para variar um pouquinho, né? Esse d é a diagonal da base. Então, eu já deixei destacado aqui um quadrado para simular a nossa base lá. Então, veja, esse d é esse aqui, ó. Tá? Só que na base a gente também tem um quadrado.
e tudo mede A, né? Todos os lados medem A. Então aqui eu também aplico um teorema de Pitágoras, de modo que aqui eu tenho Dzinho ao quadrado igual a ao quadrado mais A ao quadrado, correto? Então, o que nós temos aqui é que Dzinho ao quadrado é igual a 2 vezes o A ao quadrado, porque, né, é ele com ele mesmo, né? Nós não sabemos quanto mede A, tá? Por isso estamos prevalecendo com a letrinha aqui, tá bom? O que importa é que, se antes isso aqui era um problema, agora não é, porque eu consegui determinar quanto vale. Então, vou voltar a inserir isso lá, ó. Por um lado, nós temos 5 raiz de 3 ao quadrado. Por outro, nós temos o A ao quadrado mais o que nós acabamos de determinar aqui, ó, no lugar do D ao quadrado, tudo escrito em função do A, 2A ao quadrado. Então, repara que nós temos que 5 ao quadrado, 5 raiz de 3 ao quadrado, é igual, olha, tem A ao quadrado mais 2 vezes ele. Então, nós temos 3 vezes ele, né? Bom, aí, o que a gente tem aqui é uma continha para fazer agora, né? Para determinar o A. Veja. Vou separar aqui, ó. Para a gente determinar aqui. Então, você tem o 5 ao quadrado, que dá 25. Raiz de 3 ao quadrado, corta o quadrado com a raiz, fica só o 3. Do outro lado, você tem 3 e tem A ao quadrado. Veja, de ambos os lados, um 3 multiplicando, você divide dos dois lados por 3. E aí, podemos cancelar, se é que, né, podemos afirmar dessa maneira. Na verdade, existe uma divisão dos dois lados por 3 e dá 1, tá? E aí você tem que 25 é igual a ao quadrado. Tira a raiz, né, considerando só a parte positiva, né, e aí a gente considera então que a raiz de 25 é 5 centímetros para a aresta. Todo esse esforço para determinarmos o comprimento da aresta, tá? A gente desmontou aqui em triângulos retângulos. Como eu tinha dito, segundo modo, só para determinar a aresta. Pela fórmula, a gente já tinha feito isso aqui, ó, tá? Bem mais eficiente, bem mais rápido, claro, né? E aí, daí para frente é 6 vezes a aresta ao quadrado, continua do mesmo jeito que está aqui, beleza? Então, o grande problema aqui é determinar o valor da aresta, dado de fato aqui a diagonal do cubo, né? Porque eu considero que a área total aqui é bem mais tranquila. Tá? Então, a opção, né, você pode entender da fórmula, lembrar dela, ou pode usar o raciocínio, que com prática você faz bem mais rápido, que nós fizemos aqui, é claro, né? Vale destacar, como eu sempre digo, que esse raciocínio ele vai ser empregado em outras questões que às vezes você não consegue trazer uma fórmula junto. Então é bacana praticar isso de olhar a figura em 3 dimensões, tentar tirar informações dela, tá bom? Então é isso.